Boa tarde, nono ano. Vamos fazer a correção da nossa atividade do assunto figuras de linguagem, tá? Começamos na página 97. Eu quero que vocês enviem, gente, essa atividade, tá? Tem gente que não está levando a sério, depois vai se arrepender, tá? Se você tem internet em casa e você não tá nem aí para as atividades, para os videoaulas que estão sendo enviados, tá? O professor, ele faz todo o sacrifício, às vezes não tem internet em casa, mas como aquela, ela se desloca da casa dela para outro local lá, que ela parece que até paga, né, para fazer as aulas delas. E tem gente que não está se interessando. Eu sei que comigo, o nono ano mesmo, tá? Pouca gente está enviando suas atividades. A primeira avaliação está batendo a porta, viu? Não sei como é que vai ser essa avaliação, só sei que vai ter, tá? Então eu quero que vocês, porque cada atividade que é passado, ela é avaliativa, tá? Cada atividade que é enviada, ela é avaliativa. Então, você tem que ter mais responsabilidade, viu? Com as atividades que estão indo para você. Então, a primeira questão. Releia alguns versos do poema Primeiro Mar e responda às questões. Nuvens de tempestade no horizonte. Um vigia da gávea sonha um monte. A cada onda, cada tábua geme. O timão firme vai mantendo o leme. Cabeça de palavras povoada, conversas de amplidão imaginada, mas que leitura tanto poderia? Cheiro salgado a entrar pelas narinas e a dança leve de algas submarinas. Sal azul, movimento de água fria. Então, na primeira estrofe, nós temos um verso. A cada onda, cada tábua geme. Um verso destacado. Na última estrofe, também temos outro verso. E a dança leve de águas submarinas. Letra A. Quais elementos realizam as ações expressam nos versos destacados? Então, a tábua, no primeiro verso, a tábua, grifem, a tábua. A tábua no primeiro verso. E as algas marinhas, são algas, não é água, viu? E as algas submarinas no segundo verso destacado. Coloque, grifem, e as algas submarinas. Letra B. Assinale a alternativa correta a respeito desses elementos. Letra A. Ambos são seres animados e racionais. Letra B. Um é um ser inanimado e o outro é um ser irracional. C. Ambos são seres animados, porém irracionais. D. Ambos são seres inanimados e irracionais. Então, a alternativa correta é: um é um ser inanimado e o outro é um ser irracional. Letra B. C. As ações gemer e dançar
são normalmente praticadas por alguém. Não, por quem? Então, essas ações são geralmente praticadas por seres humanos, né? Tanto o verbo gemer quanto o verbo dançar. Então, elas são geralmente praticadas pelo ser humano. Letra D. Que efeito de sentido o emprego dos verbos gemer e dançar relacionado a esses elementos gera no poema? Coloque: ao atribuir características humanas a seres não humanos, que nós chamamos inanimados, né? A seres não humanos, vírgula. O poema transmite a mensagem, poema transmite a mensagem de forma mais expressiva, e significante, vírgula, porque o leitor pode se identificar, com os sentimentos e ações desses elementos. Vamos para a página 98. Leia o poema abaixo e responda as questões a seguir. Luz. Com pedrinhas de luz, convém marcar o caminho, desde o nascimento até a última curva, quando para sempre o sol se esconde. Com pedrinhas de luz, convém construir a casa e os gestos, fazer do coração uma gruta amorosa, um farol, a iluminada e leve morada. Então, aí na primeira estrofe, nós temos o quarto verso que está destacado, até a última curva. Qual é o tema central do poema? Com pedrinhas de luz, convém marcar o caminho. Desde o nascimento, olha a palavra, desde o nascimento até a última curva. Quando ele diz até a última curva, o que ele quer dizer? Até a morte, né? Até a morte, desde o nascimento até a morte. Quando para sempre o sol se esconde. Com pedrinhas de luz, convém construir a casa e os gestos, fazer do coração uma gruta amorosa, um farol, a iluminada e leve morada. Então, qual é o tema central do poema? Eu falei que o tema é diferente do título, né? O título é Luz. E qual é o tema central? O que dentre essas linhas aqui, dentre esses versos, o que este autor quer dizer? Porque sempre o tema nós encontramos nas entrelinhas. Você tem que reler e reler o texto, ler e reler,
para você entender, porque muitas respostas, principalmente às vezes uma interpretação de texto, muitas vezes ela não está às claras. Você vai encontrar a resposta, mas entre linhas. É a mesma coisa que o tema. Então, qual é o tema do texto? A trajetória de vida. Quando ele fala nascimento até a última curva. Então, até a última curva quer dizer até a morte. Do nascer até a morte. Então, coloquem a trajetória da vida. Letra B. O que o eu lírico quis dizer com o verso destacado? Coloquem até a morte. Que efeito de sentido o emprego da expressão até a última curva gera no poema? O emprego dessa expressão, suaviza, vírgula, minimiza, então, minimiza, quer dizer diminui, algo desagradável, vírgula, que é a morte. Quando ele diz até a última curva, para ele não falar até a morte, ele falou até a última curva. Então, ele suavizou a expressão desagradável, que é a palavra morte. Vírgula. Tornando o poema mais sutil, vírgula, mais leve, vírgula, além de mais poético, né? Tornou-se o poema mais poético, né? Mais sentimental. Se ele empregasse a palavra morte, se tornaria assim mais rústico, né? Então ele empregou até a última curva. Tá. A letra D. De que maneira o eu lírico acredita que o caminho descrito deve ser seguido de maneira mais leve, vírgula, amorosa e iluminada. De maneira mais leve, vírgula, amorosa e iluminada. Letra E. Como isso se relaciona ao título do poema? Então, coloquem o título do poema é Luz. Coloque com L maiúsculo. Vírgula. Palavra que transmite uma sensação positiva, vírgula, tal como descreve o eu lírico, que a vida deve ser vivida, né? A vida deve ser vivida. Ponto final. Número 2. Leia um trecho. Se, por exemplo, fosse para você classificar essa figura de linguagem com pedrinhas de luz, convém marcar o caminho desde o nascimento
até a última curva, quando para sempre o sol se esconde. Olha, quando para sempre o sol se esconde. Então, para os que morrem, o sol também morreu, acabou-se, não é? Só que ele não, o poema ele não escreveu com essas frases assim, com esse tipo de expressão. Morte, acabou, né? Tudo acabou. Não, ele colocou umas expressões mais suaves, né? Então, para esse tipo de figura de linguagem, nós denominaríamos eufemismo, né? O eufemismo é quando você coloca palavras suaves para suavizar algo, né? Para tornar uma coisa assim mais sentimental, uma coisa não tão rígida, tão rústica como a palavra morte, né? Então, é isso aí que nós chamamos de eufemismos. Está bem aqui, ó. A figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão atenuada para afirmar algo desagradável. Então, você coloca expressões mais suavizadas, né? Mais atenuadas. Segunda, leia um trecho da crônica Vida de Gringo, em que Fabrício Carpinejar escreve sobre a vida em Caxias do Sul, sua cidade natal. O gringo gosta tanto de si que suas manias escapam das críticas e assume o aspecto simpático de eufemismos. Não é gritão e passional, não é fofoqueiro e é preocupado. Olha, não é gritão, é passional. Não é fofoqueiro, é preocupado. Não é preguiçoso, é falta de coragem, né? Não é mentiroso, ele falta apenas com a verdade. Então, são palavras mais suaves, né? Explique o sentido da palavra eufemismo empregados nesse trecho. Então, coloque, o cronista afirma, que o grupo tem uma autoestima elevada, que o grupo tem uma autoestima elevada, vírgula, pois atenua seus defeitos por meio de eufemismos, pois atenua seus defeitos por meio de eufemismos, vírgula, dizendo que é passional e não gritão, dizendo que é passional, vírgula, e não gritão, vírgula, que é preocupado e não fofoqueiro, que é preocupado e não fofoqueiro. Vamos à página 99. Leia o poema a seguir para responder às questões. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol porque nascia,
Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Gregório de Matos, né? O poema Luz era de Rosiana Murray. Letra A. Qual é o tema central desse poema? Não é... ele não tem título, né? Então, qual é o tema central desse poema? A inconstância de todas as coisas que há no mundo. A inconstância de todas as coisas que há no mundo. Por isso que eu falei e continuo falando. Nós descobrimos o tema e muitas vezes algumas respostas de uma interpretação textual nas entrelinhas, tá? Letra B. No quarto verso da primeira estrofe, há duas palavras que apresentam sentidos opostos. Quais são elas? Tristeza e alegria. Né? Para essas palavras, nós chamamos, de acordo com a figura de linguagem, antítese, né? Então, o que é uma antítese? São palavras contraditórias, isto é, são palavras opostas. C. Todos os versos da primeira estrofe do poema apresentam ideias contraditórias. Que ideias são essas? Preste bem atenção. Todos os versos do poema apresentam ideias contraditórias. Que ideias são essas? Vamos ver no primeiro verso. Coloque no primeiro verso, vírgula, a ideia de nascimento, é morte. Então, aí que está a contradição, a oposição de palavras. Nascimento, morte. Ponto. Abra um parêntese. O sol nasce, vírgula, mas não dura mais, que um dia. O sol nasce, vírgula, mas não dura mais que um dia. Ponto a seguir. No segundo verso, vírgula, a contraposição de luz é escuridão. Faça uma barra, daí coloque dia e noite. Dia e noite, que são as palavras contraditórias. Ponto, ou ponto e vírgula, pode ser. No terceiro verso, vírgula, ó feio
ó feio, representado pelas tristes sombras. Ó feio, representado pelas tristes sombras. E, pode fechar o parêntese em sombra. E, ó belo, vírgula. E, ó belo, ponto e vírgula. E, no quarto verso, vírgula. A tristeza e a alegria. E, no quarto verso, a tristeza e a alegria. Letra D. Todos os versos da segunda estrofe terminam com ponto de interrogação. Que efeito o emprego desse sinal de pontuação cria no poema? Coloque o emprego da interrogação, marca o sentimento de incerteza, vírgula, de dúvida, vírgula. Além de demonstrar a incerteza, do eu lírico diante da inconstância do mundo. Diante da inconstância do mundo. Letra E. Há também oposição de sentido entre palavras da terceira e da quarta estrofe. Quais são elas? Coloque constância e inconstância. Constância e inconstância. Letra F. De que maneira o emprego de palavras com sentidos opostos contribui para a construção do sentido do poema? O tema do poema é a inconstância. O tema do poema é a inconstância dos bens do mundo. Dos bens do mundo, vírgula, e a oposição de sentidos no poema e a oposição de sentidos no poema ajuda a mostrar como isso acontece. Dois pontos. O sol dá lugar à escuridão. Esse A é craseado. O sol dá lugar à escuridão. Esse dá também tem acento agudo. Vírgula. A beleza acaba e a alegria se transforma em tristeza. A beleza acaba e a alegria se transforma em tristeza. Leia os títulos de notícia a seguir. A fake news, verdades de mentira. A arte de transformar derrotas em vitórias.
Em seu caderno, explica o efeito provocado neles pelo emprego da antítese. Coloque no título fake news. No título, fake news. Coloque entre aspas, fake news. Verdade de mentira, vírgula. O uso da palavra verdades, o uso da palavra verdades no lugar de notícias, grifem verdades e notícias. Mostra o que são as fake news e a gravidade delas. Dois pontos. Notícias mentirosas, vírgula, falsas, vírgula, que são disseminadas como verdade. Ponto a seguir. No segundo título,